uma palavra não técnica, não é a minha função aqui, a técnica é de vocês, né? E até conclamo os defensores a fazer a defesa das cotas, porque nosso país é um país desigual, é um país que discrimina tanto o negro como o pobre, ou podemos até fazer o contrário, o pobre, porque a maioria dos pobres são negros, né? Isso você se observa na frente da defensoria, é só ir lá na frente da defensoria. E volto a dizer de novo, realmente eu não sabia que esse tema ia levar a essas situações. E quero até já desejar, Horácio, eu não sei se o colega tem essa disposição, mas eu tenho, não é, eu acho que a paixão pelo tema que nos leva a isso, acho que não foi, foi um impulso, né? Porque realmente a gente está há anos, eu já, antes mesmo de entrar aqui na ouvidoria, a gente já vinha lutando por isso, pela inclusão, não só dos negros, né, mas de um trabalho com os indígenas, né, e por que não, daqui mais para frente, uma inclusão que você falou da questão social, né, por que não? Mas eu acho que nesse momento é urgente a defensoria sinalizar, não é, por coerência própria para essa questão. Essa é uma opinião assim, muito pessoal, muito sincera, de dentro, né? E acho que assim, a defensoria não vai ser mais a mesma quando ela assumir as cotas raciais. E não é só assumir as cotas sociais, é assumir uma postura, né? E aí veio de novo o meu susto com esse tema, porque nós temos outros temas tão mais importantes, assim. Esse tema, para mim, eu pensei assim, isso vai passar tranquilamente, porque é um tema já tão debatido na sociedade civil, né? A gente discute ele em casa, na janta, discute ele na faculdade, discute ele na roda de amigos, às vezes estamos tomando uma cervejinha, estamos discutindo cotas sociais. Nós estamos no Brasil, né? Eu acho que a Franciane até estava discutindo aqui, afrodescendentes, qual que era a outra? Afros brasileiros, quer dizer, nós estamos no Brasil, que é uma situação, um colega trouxe, que é onde o país que tem mais negros, né? Então, eu realmente queria que a gente saísse daqui, não com uma votação, mas com um consenso de que as cotas é necessária para que se tenha justiça nesse país. É o início, né? Assim, me coloco aqui muito, assim, muito transparente para vocês, né? Não tenho muitos argumentos técnicos. Eu li aqui toda a argumentação do jurista, né, do Daniel Sarmento, né, já li, reli, risquei, né, me chama muita atenção quando ele fala da questão da naturalização, que no Brasil a gente naturaliza a discriminação, a gente já olha a porta da defensoria como natural, o morador de rua que vive aqui, dormindo aqui na frente, todos nós olhamos ele naturalmente. Então, tudo virou natural, quer dizer, a gente não se choca mais em olhar esse conselho e não ter negros nesse conselho, olhar na defensoria e não ver negros na defensoria, olhar no serviço público no Brasil e não ter negros. Então, eu acho que nós estamos fazendo história desnaturalizando, né, dizendo, tem preconceito, tem discriminação, nós vamos trabalhar isso, nós vamos fazer esse enfrentamento. Como a defensoria decidiu fazer o enfrentamento da pobreza, não é? Nós estamos lutando contra a pobreza, não é quando a gente vai no presídio, quando a gente está atendendo aquele mais pobre, a gente está fazendo esse enfrentamento. Então eu queria realmente assim convocar aqueles que já votaram, né, acho que reforçar essa convicção, os que votaram contra, quero deixar aqui realmente um convite, é um convite, né? Claro que cada um, a gente tem que respeitar, né, a diferença de cada um, e essa é a diferença que nos enriquece, né? Mas eu gostaria de deixar essa manifestação minha aqui. Junto com a minha manifestação, vou pedir licença ao presidente para ler a manifestação que eu tinha comentado do professor Alisson. O professor Alisson Leandro Mascaro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é um texto pequeno, peço licença a todos, então eu passo a ler, abro aspas. Não me resta dúvida de que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo
dá grandes passos ao acolher os horizontes constitucionais que ensejam inequivocadamente a implantação de cotas raciais para os concursos de ingresso em seus quadros. Além disso, não basta para tão importante instituição paulista e brasileira apenas reagir às possibilidades do ordenamento jurídico, mas avançar pelas melhores fronteiras permitidas pelos seus quadrantes. O Estado de São Paulo conheceu o primeiro curso de Direito do Brasil. Viu a ação vigorosa de Luiz Gama, notável e maior advogado dos negros. Este mesmo solo há de honrar a tradição de luta que os juristas nele travaram. A ocasião da votação das cotas raciais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo descortina uma grande utopia concreta para nossos dias. Fará com que a população de São Paulo reconheça em seus defensores um pouco de sua fisionomia. Alisson Leandro Mascaro. Obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito, Carolina, da Corregedoria. A Corregedoria, a respeito desse assunto, já declarou voto, né? A doutora Cátia, semana passada, já se manifestou. E eu queria dizer duas coisas muito simples, muito rápidas. Primeiro que, assim, desde 2007 eu estou na Defensoria e eu trabalhei no Foro Central até março de 2013 e eu nunca fiz audiência com juiz e com promotor negro. Nunca na minha vida. Nem substituição. Assim, isso chama muita atenção, ao passo que se a gente for no presídio, o 90% das pessoas que estão lá serão negras. A gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Só queria pontuar isso. E outra questão é que eu conversei muito com a Cátia sobre isso essa semana e eu acho que é uma questão que ela me contou, que eu gostaria só de passar. Eu também não quero abrir discussões outras, que hoje o tema é cota, mas ela me pontuou que o poder normativo do Conselho, evidentemente, é diferente no tema cota e no tema de ordenação de despesa, né? Não vamos colocar tudo no mesmo balaio. É isso. O Menegatti já falou também, voto tanto do conselheiro Horácio quanto do conselheiro Luiz Eduardo, pela divergência. Já seguia mais ou menos a linha do conselheiro Pedro, que é o relator. Mas para além disso, que é importante a divergência, é importante a gente discutir. Isso é democrático, isso é importante, isso é relevante. Só que eu discordo primeiro do aspecto da nossa autonomia. Eu acho que a gente tem fundamento não só constitucional, inclusive legal. A autonomia está na Constituição desde 1945, ela está na Lei 80, ela está na Lei Complementar 988, e essa 988 já diz que cabe ao Conselho regulamentar e abrir e prover os cargos também da Defensoria Pública. Então, ela pode sim, a Defensoria, dentro de sua autonomia, pode regulamentar de que forma esses cargos serão providos, e eles serão providos através das cotas, é esse pensamento, pelo menos, que eu adoto, permitindo a inserção das cotas raciais como uma das formas. Além disso, o próprio artigo 3º da nossa lei também fala que a gente tem que reduzir as desigualdades sociais, entre elas as desigualdades raciais. Ou seja, é uma obrigação da Defensoria Pública não só atuar externamente na sua atividade fim para reduzir desigualdades sociais, mas também internamente, ou seja, juntando as duas coisas, juntando a nossa autonomia, a nossa possibilidade de regulamentar o nosso próprio concurso, e juntando a nossa função institucional de reduzir as desigualdades sociais entre as raciais, acredito que sim, reafirmo o voto da semana passada, que temos a competência e autonomia nesta matéria, deixo claro até por causa do artigo 3º, que inclusive é baseado no artigo 3º da Constituição Federal, também prevê isso, redução das desigualdades sociais. Acredito sim que nós temos autonomia para tanto, voto por isso, e acho até que, como a matéria, a questão da competência do Conselho é o ponto que está crucial nesse momento, acho nem que não é um mérito. O mérito é saber se vamos aceitar ou não as cotas, e aí, se aceitarmos, regulamentá-lo. A questão crucial agora é saber se o Conselho tem ou não competência para, através de deliberação, regulamentar isso. Acredito que os votos da semana passada já foram 6, há mais um favorável hoje e 3 contrários. Então, eu reitero meu voto, eu proponho que nós ponhamos em mesa isso e definamos se temos ou não atribuição para tanto. Depois a gente discute se a gente vai ter
Depois a gente entra no mérito, e aí entrando no mérito também nos pormenores. Pedro Avelar. Bom dia a todos. Vou falar especialmente por conta da questão trazida pelo conselheiro Augusto, que diz respeito ao meu voto. Senhores conselheiros, eu e todos os demais presentes, né? Por razões que não vêm ao caso, eu passo por um momento aí muito difícil e realmente tinha uma decisão pessoal, não abri a boca no dia de hoje. No entanto, eu proferi um voto que foi, se me permitem, absolutamente técnico, de não conhecimento da matéria, no sentido técnico para os que militam fazem direito, ou que têm conhecimento, o não conhecimento da matéria não invade o mérito, a justiça ou não do que se propõe, e sim a fórmula pela qual essa questão deve ser buscada. No caso, a medida normativa correspondente, interna do próprio Conselho ou mediante lei, como foi sustentado aí no voto. Então, também, se não me manifestasse à frente até dessa consideração técnica, aí eu acho que, não obstante as minhas razões pessoais aqui, que pretender ficar quieto, né, eu acho que aí sim eu estaria talvez aqui atestando uma fraqueza, um medo, uma covardia, que na minha vida toda, se me permitem, pelo menos enquanto aí procurador do Estado e depois defensor público, acho que eu nunca tive. Nesse preâmbulo da palavra que tenho, vou me ater ao detalhe técnico, se me permitem, mas numa preliminar, acho que é necessário dizer isso, né, nesse meu momento aí de poder falar, né? Eu acho que, especialmente quando eu trabalhei no Tribunal do Júri, é um trabalho de defensor como outro qualquer, nem melhor nem pior, não é? Mas que tem as suas peculiaridades. Eu tive que passar por muitas situações que, confesso para os senhores, algumas delas me deram medo. E talvez nem todo defensor naquele lugar, defensor que era falar genericamente, né? Não é defensor público, nem toda pessoa que estivesse ali talvez tivesse feito isso. Por exemplo, eu estive aí 2 vezes numa favela Pantanal e Nova Pantanal para localizar uma testemunha que salvou, na verdade, um réu de ser injustamente condenado, negro, por sinal. Eu estive naquela favela, fui perseguido dentro da favela e saí dentro do porta-malas de um carro. É isso? Quando eu atuava no júri. Bem, uma ocasião, em Guaianazes, num domingo, eu numa visita lá na cadeia pública, hoje já não há mais preso em cadeia pública, naquela época ainda havia, eu fui deixado sozinho, porque eu forcei a entrada, porque eu queria de qualquer maneira falar com o réu, não queria deixar, eu forcei me deixar entrar, mas se mandou todo mundo, eu fiquei isolado lá num pátio, e soltaram um preso de 2 metros de altura lá para falar comigo lá. Isso, hoje até eu falo de uma forma divertida, não é? Mas, na verdade, eu tinha R$60 no bolso, ele me pediu, e dei 50 a ele para ir embora. E tive que voltar de metrô. Não é? Que mais? Eu fui processado num processo de 18 adolescentes que eu defendi, não é? Adolescentes que foram espancados, eu os defendi, e para que saibam, eu ganhei a causa. Todos eles foram absolvidos. Mas depois de tanta coisa, uma delas foi o juiz me processar, inclusive criminalmente, e eu fui condenado por um juiz criminal. Não é? Agora o Tribunal de Justiça, por qualquer razão, e contra a minha petição, porque eu falei que eu não aceitava a prescrição, eu queria que discutisse o mérito, mas o Tribunal, de qualquer forma, decretou a prescrição, e eu não tive que cumprir aí a pena de 1 ano e 8 meses de serviço da comunidade. Então, acredito que medo não ficaria bem. E no dia de hoje eu tenho aqui que falar sobre as razões do voto. Eu acredito até,
porque nós mesmos temos dificuldade de ter acesso aos votos às vezes, não é? Então este voto meu, é bom que saibam, foi proferido há 4 meses atrás e ele está disponível lá no portal da Defensoria para qualquer pessoa ver. Mas eu juraria, apostaria, que ninguém está aqui presente, ninguém deu. Excetuado talvez os conselheiros aqui ou alguns conselheiros. Claro que o insigne, o conselheiro Bruno Miragaia fez referência ao que eu disse. Também foi da mesma maneira, outros aqui fizeram referências. E agora também os conselheiros Horácio e Luiz fizeram referência. Um voto de, eu não sei, né, mas acho que tinha aí, não sei, 12, 13, 15 laudas, né? Tem uma série de argumentos técnicos que eu apresentei a respeito da fórmula de se discutir a matéria. Eu não ingressei no mérito ali. Então, na esteira desses argumentos, eu gostaria de deixar bem claro, eles estão ali, eu sustentava, e isso realmente não foi devidamente combatido no voto vista. Passou-se por cima. E, na verdade, em 2 parágrafos, citou-se o que eu disse e se colocou, como agora disse o conselheiro Augusto, um artigo genérico que fala que cabe à defensoria aqui cuidar dos seus concursos. Toda entidade tem isso. Mas eu citava que, e isso foi realçado pelo conselheiro Horácio, que aliás, essa parte eu nem tinha lembrado, o conselheiro que trouxe, né? O projeto original, que partiu, foi do conselheiro Luiz, né? Das 400 e poucas entidades, eu não fiz essa referência no meu voto, contemplava as cotas. Mas ele foi retirado do texto e encaminhado, era iniciativa do governador, né? E o procurador-geral comandava o grupo lá da procuradoria, que estava à frente desse encaminhamento, e retirou-se isso. E o governador mandou sem, na verdade, sem essa proposição. Lá na Assembleia Legislativa houve a inclusão através de emendas e assim foi aprovado na Assembleia Legislativa. Não temos que falar mais nada, estava na lei. Mas o senhor governador, em 2006, já no primeiro mês do ano, vetou esse dispositivo e nas suas ponderações ele disse que a questão tinha que merecia maior reflexão e tal. Apresentou um projeto substitutivo que foi até lido aqui uma parte do texto, né? A pontuação extraordinária em substituição a essa política de adoção das cotas. E eu gostaria de informar a todos que tanto o projeto enviado pelo senhor governador, isso está no meu voto, essa questão não foi abordada no voto vista, tanto o projeto encaminhado, quanto também por uma questão legislativa da apreciação do veto do senhor governador, são 2 processos da Assembleia Legislativa, os 2 de 2006, o primeiro deles é de fevereiro, o segundo alguns meses depois, os 2 com todos os pareceres das comissões lá da Assembleia favoráveis. Em primeiro lugar, favorável no caso do projeto do governador, a sua implementação. E no caso do processo do veto, a Comissão lá de Constituição, Justiça e Redação também era favorável à derrubada do dispositivo do veto, portanto, a aprovação do texto na forma originária, aprovada na Assembleia. Aí, de 2006 para cá, para os curiosos, como eu tive essa curiosidade, de abrir aqui o link lá da Assembleia, vão verificar que os 2 projetos estão em regime de urgência. E de lá para cá, o que aconteceu? Nada. Eu me questionei. Isso sim, há uma questão aí legislativa em andamento, totalmente favorável, que se pede aqui. Mas lá não se fez essa pressão que eu acho que é o meu entendimento, né? Que era no canal apropriado, o canal legislativo. E essa esteira de raciocínio me permitam trazer à colação o que aconteceu no dia de ontem. No dia de ontem, a Câmara dos Deputados, ela, em um projeto legislativo, aprovou a sustação do decreto 8243 da Presidência da República, esse das participação social,
Eu estou até com o texto aberto aqui, e com base no que, particularmente? Com base justamente nessa questão de atribuições. Essa questão toda foi apreciada, foi proposta com a melhor das intenções, um texto imenso, tenho certeza que os presentes aqui conhecem, mas talvez ferida de morte pela iniciativa legal, ou legislativa, melhor dizendo. E nessa esteira, dá para citar também, parece privado um pouco o mérito, mas não é não, com certeza não é. É só o argumento do conhecimento para mostrar como complicado é o tema. E não é tão simples assim como até chegou a ponderar nosso ouvidor. O decreto 8243, que eu tenho aqui aberto, ele é imenso. E ele traz inúmeras figuras aqui, descritas, que são o dia a dia das entidades aqui, né, que ativamente pleiteiam, fazem propostas como essa. Então, ele vai definir aqui a sociedade civil, depois vai falar da Comissão de Políticas Públicas, Conferência Nacional para quaisquer projetos dessa natureza, depois cita a ouvidoria pública, nesse caso que é federal, passa depois a definição aqui das atividades da mesa de diálogo, depois do fórum interconselhos, cada um desses dispositivos em artigos específicos depois descritos, como funcionam. Depois dos fóruns interconselhos, ele vai disciplinar a audiência pública, em que vai dizer que é um mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo e aberto a qualquer interessado. Aqui um parêntese ao conselheiro que citou aqui, acho que foi o conselheiro Bruno Miragaia, né? Um parêntese, o procedimento da Defensoria Pública, em que a audiência discutiu essa matéria, era procedimento do núcleo específico, especializado contra a discriminação. Ou seja, não era uma questão aberta à discussão se está correta, se não está, e se estiver, qual é o percentual, qual não é, ou se é cota social ou racial, ou se vai exigir que ele demonstre que a situação aí de necessidade não é, financeira ou não, etc, etc. Foi uma audiência evidentemente dirigida, inclusive com a presença do professor Silvio, que eu respeito muito, só quem já tinha uma opinião formada. É o evento do núcleo. É evidentemente que este núcleo não vai ter uma posição contrária. Se tivesse, vamos mandar o núcleo embora, pelo amor de Deus, né? Bom, então, enfim, para prosseguir aqui, eu falei de audiência pública. E o próprio decreto ainda continua, né? Que é um parâmetro hoje para nossas atividades. Ainda teria a consulta pública, que é um mecanismo participativo também, mas de caráter consultivo, e qualquer interessado se manifesta. Qualquer interessado. Poderíamos ouvir o Ives Gandra, que é um jurista, que já publicou artigos contrários a essa postulação hoje. Mas, para o quê? Para que se saibam todos os pormenores, todos os lados da questão. E depois ainda restaria como último mecanismo a participação virtual, ou o ambiente virtual de participação social, que é o uso da própria internet para trocar ideia. Tudo isso daqui está no decreto 8243. Esse decreto aqui, lá no final dele, é muito interessante isso. Ele faz remissão expressa, está lá no decreto, a um outro decreto, que é o 4176 de 2002, cujo artigo 34, se me permitem, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: ele vai, é um dispositivo, esse decreto todo ele vai falar das formalidades, como que deve se conduzir até mesmo o poder público e os demais órgãos todos aqui, lá do Executivo, frente a essas propostas, como agir, como atuar, como preparar um ato normativo. Tudo isso é imenso, esse ato aqui. E a Casa Civil da Presidência da República, que nós sabemos aqui, não é, gerenciou esse decreto 8243, está dizendo que competia a ela, no inciso 2, decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de projeto de ato normativo de especial significado político ou social, até mesmo por meio da rede mundial de computadores ou mediante a realização de audiência pública, tudo com o objetivo de receber sugestões de órgãos, entidades ou pessoas. Vejam, é bem genérico. Nesse mesmo dispositivo, que eu vou cansar todos de ler, mas está aqui no final,
se tiverem tempo, qualquer dia, abram esse decreto aqui. Ele ensina como trabalhar, especialmente para o ativista. E para quem faz parecer jurídico, por exemplo, ele tem 50 itens aqui para falar, chegou a matéria. O que eu vou ver nessa matéria? Então, um exemplozinho pequeno. Vai falar, estou lendo no meio só, que é algumas questões, né? Os direitos de liberdade podem ser afetados, que direitos podem ser afetados, qual é o âmbito da proteção do direito fundamental afetado, sofre restrição, a proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados, cuida-se do direito individual, e daí por diante, são 200 itens que tem aqui. Então, tudo isso para dizer que a própria secretaria lá da presidência, que bolou isso aqui tudo, e o decreto 8243, mas que de forma incorreta, em vez de mandar para o legislativo, tentou impor como decreto, e por enquanto com insucesso, pelo que se viu ontem, embora ainda penda de apreciação lá no Senado Federal. Ele cuida, ele próprio, de tecer aqui uma imensa lista de atividades que subsidiam o proponente e o julgador muito mais da proposição. Este processo, já foi dito aqui, não sei se falou isso, ele é de dezembro de 2013, mas muito antes disso, muito antes, inclusive com diversos conselheiros que hoje estão aqui e hoje até fazem parte da administração, alguns não fazem, mas faziam parte do conselho quando essa questão estava sendo apreciada. Esse projeto já rodou por aqui, pela própria ouvidoria. O argumento que se deu, está aqui por escrito, se alguém precisar, eu posso ler, é cansativo. O argumento que se utilizou e está em ata, descrito, para a questão ir adiante, é que havia um concurso, eu não lembro agora, se é o sexto, se é o quinto, que estava para sair, havia atraso, uma dificuldade imensa para se contratar os novos defensores, aquela loucura toda, demora o procedimento, e a questão, isso está constando aqui, não estava amadurecida. Então, o próprio conselho, dentre os quais alguns conselheiros que aqui estão, não decidiram aquela questão porque havia algo de urgência. E eu queria dizer, até quando falo do conhecimento, que nesse momento existe essa urgência. Qual é a urgência? Nesse momento, o próximo concurso de defensor público, já foi dito aqui, está em ata também, das vagas que já existem, é um restinho, não é isso? Mas temos a esperança de que se criem mais 100 por ano, aí, ou mais um tanto por ano, aí, não sei. Mas das que já existem, já foi dito aqui que ele teria a sua aprovação no final do ano próximo, inclusive por questões orçamentárias. Isso foi dito aqui no Conselho num outro momento. Qual é a urgência dessa questão ser atropelada? Eu não estou contra o direito, eu estou contra a fórmula, que entendi no conhecimento que nem é do Conselho. Mas eu posso me render aos argumentos técnicos. Aí é argumentação. Mas além dos argumentos técnicos, alguns deles, dos que não são técnicos, acabam incidindo nos também técnicos do conhecimento. Isso foi apontado por ambos os conselheiros pelos seus votos agora recentes, mostram que há tanta coisa que se discute e a audiência ela foi unilateral. O momento aberto, por mais sadio que seja, eu respeito e gostei, inclusive, embora hoje não pudesse por um problema particular ter ficado, mas eu até imagino, deva ter sido no mesmo contexto do anterior. Todo ele também, com todo respeito, é unilateral. Se a ouvidoria disser ao contrário, eu acho que a gente manda matar o ouvidor, com brincadeiras à parte, né? Não pode, lógico que a ouvidoria nem tem sentido, como não tem sentido o núcleo especializado nosso ser contrário. Mas, nem mesmo se decidiu ainda no Estado a questão relativa à adoção de cotas nas universidades públicas. As 3 universidades públicas pendem de uma discussão imensa aqui, porque Unicamp e Unesp aceitaram uma proposição que os seus conselhos ali aprovaram, e a USP entendeu que não, enfim, uma falou num curso complementar, isso parece que já foi superado. A própria questão do acesso ao colega, aqui afrodescendente, não sei se a gente deve usar, né? Afro-brasileiro, não sei. O próprio acesso dele não vai acontecer se não for solucionado a questão universitária primeiro. Então nós estamos tentando aqui resolver, no meu caso, pelo conhecimento, não pelo mérito, né? A questão lá da carroça diante dos bois. Que na realidade, isso que foi dito, o Aldeirão me perdoa, né, mas mencionou aqui
palavras suas, né? Que a maioria dos pobres é até negra. Eu não estou orientando mérito, então é um comentário mais para ajudar o conhecimento, me perdoe a repetição, né? Então a matéria exige tanto debate, porque se isso é fato, a cota social que alguém aqui defendeu, que é mérito, mas só falo de passagem, ela viria contemplar de qualquer forma o negro. Mas acontece que já está dito aqui, foi discutido diversas vezes, que ela não vai contemplar se ele não... Porque os demais critérios, não sei se sabem disso, é bom que saibam, né? Os demais, e esses sim, esses cabem ao conselho. Esses o conselho não mexeu, não mudou nada, isso ninguém falou nada disso. Por exemplo, a nota mínima, a questão aí, por exemplo, aqui, das matérias, o número mínimo delas, isso aqui continua intocado, até porque há muita gente que entende, e eu, com certa razão, não vou entrar nesse mérito aqui, que a meritocracia também tem sua importância. Ou seja, que ele tem que ter conhecimento para ele ser defensor. E não basta simplesmente ele tirar uma matéria e, enfim, não entra nesse mérito. Mas eu quero dizer também, essa questão aqui ficou pendente de apreciação no Conselho. Quer dizer, isso daí, Aldeirão, se me permite, vai fazer com que a aprovação dessas cotas, se trouxer o negro para a Defensoria Pública, que só tem um aprovado no 6º concurso, no 6º último, né? Que só tem um, eu não sei quantos concorreram. Seria interessante saber, não é? Porque certamente não foram 3 ou 4, porque eram 9, 10 mil candidatos, eu não sei. Mas eu presumo que, se a nossa maioria, não é negra, que havia um número elevado. E se só um passou, o problema nem era aqui, né? Era lá na universidade. Mas eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte, que essa questão da cota sem a definição, lá da parte estudantil, vai fazer com que ninguém entre. Só era um. Agora, no próximo concurso para o ano que vem, vai ter concurso com os mesmos critérios. Há uma reserva de vaga. O negro que entrar vai ser um negro que não precisa da cota, porque ele pode pagar a faculdade. Com toda a franqueza. Mas, isso tudo eu falei de passagem. Eu volto à questão principal. Eu entendo que é uma matéria muito grave, muito séria e importante. E não é urgente que tenha que ser resolvido aqui agora. E é uma matéria que está sob apreciação do Legislativo. Ah, mas o Legislativo não faz nada. Não faz mesmo, porque está desde 2006 lá. Então a gente vai substituir o Legislativo. Tá certo isso? Então, eu volto a dizer, apesar, sim, claro, apesar Quer uma parte agora? Pois não. Eu só queria algumas questões que você falou. A primeira, assim, as pessoas não tiveram acesso ao voto porque ele está numa área restrita do site, né? Mas o vídeo onde você fez o voto... área restrita? Está na área restrita, tá? Então, só para justificar. Agora, as pessoas tiveram muito acesso pelo vídeo à ouvidoria, só para passar essa informação para você. Outra informação que é sobre o decreto, né? O decreto, inclusive, já tem um novo projeto, que, segundo eu ouvi no rádio hoje de manhã, o pessoal já entrou com um novo processo, um novo projeto legislativo para manter praticamente todo o conteúdo desse decreto da participação popular, né? Com as conferências, com todos os mecanismos que você colocou. Então, a única questão que tiraram foi o poder da Casa Civil de controlar, que eu acho que faz parte aí do processo, né? Só para deixar. A questão, só pontuar a questão da pressa, não é? Não é que nós estamos com pressa, a questão é que, da última vez, a argumentação foi, o concurso está aí, e aí não tem tempo. Então, eu acho que a gente está querendo se adiantar, Pedro, a uma questão, para não chegar, me parece que a previsão da administração é para janeiro, já abriu o concurso, a gente já deveria ter minimamente claro. E acho que são etapas, né? Não sei se eu posso discutir isso com você aqui, mas assim, já que você me deu uma parte, vamos lá. Eu acho que são partes. A primeira é assim, vamos aceitar, vamos implementar, acho que a discussão agora é essa, as cotas aqui na Defensoria? Vamos. Tá. Vamos, quanto por cento? Qual é a porcentagem? E aí a gente vai caminhando. Você colocou a questão, as questões técnicas aí que tem que se aprofundar. Claro que tem que se aprofundar. Por isso que eu acho que a gente vai, nesse caminho, a gente vai aprofundar assim o tema. Eu penso assim, tá? E desde já agradeço aí a parte. Eu vou finalizar, para não cansar mais a todos aqui,
dizendo que no aspecto aqui técnico, né, eu fiz um voto de não conhecimento da matéria por entender necessária a edição, o processamento dessa proposta através de lei. No tocante ao mérito, apesar de eu ter dito aquela série de atos de coragem que eu falei no início, mas aí pense o que acharem por bem pensar, no tocante ao mérito, se essa questão seguir superada, eu me reservo, e o regimento permite isso, a não votar. Meu voto vai ficar só no conhecimento, né, no que eu já votei. Quanto ao mérito, eu não vou falar mais nada, o regimento permite que eu silencie uma norma regimental contra a qual eu me insurgi na época, mas hoje vou acabar usando. Enfim, está no regimento, no restante eu não vou falar mais nada, fique a critério. Agora, finaliza essa questão, senhor presidente, dizendo que há alguns dias atrás aqui, 48 ou quase 49% da população brasileira se viu derrotada num projeto que tinha, numa escolha que tinha, democrática de escolha. Se viu derrotado. Por questão, portanto, de 2 ou menos de 3%, a questão oposta ou o lado oposto se viu vencedor dessa questão. E eu gostaria de considerar que